Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a Tarô e Vida. Se você é novo por aqui, inscreva-se, deixe o seu like que eu tenho certeza que você está no lugar certo e vai adorar o tema do vídeo de hoje. Eu vou falar sobre os enamorados no amor e nos relacionamentos. Estou dando prosseguimento à série dos arcanos maiores no amor. Para você que perdeu os outros vídeos, enfim, ainda não assistiu, é só você ver o comentário que está fixado aqui embaixo, que tem lá os vídeos sobre o louco, o mago, a papisa, a imperatriz, o imperador e o papa. E nós vamos falar agora sobre o sexto arcano, ele que é o arcano do amor. Bom, pessoal, os enamorados, ele é sim o arcano do amor, né? O próprio nome já diz, os enamorados, aqueles que estão vivendo uma paixão, um enamoramento, um sentimento romântico, né? E o interessante é que os enamorados, ele é uma carta, né? Que pela própria configuração, o simbolismo dele no tarô de Marsella, mostra ali um jovem dividido entre uma jovem, uma mocinha e uma mulher mais velha, né? E o anjo Cupido na frente do sol apontando a flecha em direção à jovem. Isso diz muita coisa, né? Isso mostra que aquele jovem, ele tá dividido, ou seja, ele tá na dúvida, ele tá titubeando, não sabe ao certo qual decisão tomar, para qual caminho ele deve ir, né? Qual direção, qual caminho ele deve seguir. Os enamorados, mais do que até uma carta de amor, de união, de parceria, de sentimento e de romantismo, né? Porque tudo isso está associado aos enamorados, gente. Os enamorados, ele realmente é uma carta que fala do amor, mas não do amor carnal, né? Daquela paixão avassaladora, carnal como no diabo. Ele é aquele amor romântico, aquele amor juvenil. Ele fala da união, das parcerias. É um arcano que fala basicamente de encontros, relacionamentos, reconciliação, né? Isso no seu sentido neutro, né? Porque se formos analisar o sentido negativo, enfim, já vou falar daqui a pouquinho do sentido negativo dos enamorados, mas se a gente for analisar o aspecto sombrio, negativo dos enamorados, a gente vai ver que ele fala justamente de outros significados. Daqui a pouco eu já vou falar dos significados negativos dos enamorados. Mas enfim, muito mais do que falar de amor, parceria, união, encontros, né? Encontros românticos, aquela coisa do amor está no ar, love is in the air. Os enamorados, ele é uma carta que fala sim e muito da dúvida, a questão do livre-arbítrio, estar dividido entre dois caminhos, titubear. Uma coisa interessante nos enamorados é que aquele rapazinho que tá ali dividido entre a moça, que representa as emoções, os sentimentos, e aquela mulher mais velha que está à esquerda, né? Isso considerando o tarô de Marsella, porque no tarô de Waite nós temos apenas um casal nu, né? Então o simbolismo no tarô de Waite, ele foca muito mais na questão do amor romântico do que na questão da dúvida e do livre-arbítrio. No arcano dos enamorados do tarô de Marsella, dos tarôs clássicos também, né? A gente vê que existe realmente essa questão da dúvida, ou seja, eu vou pelo caminho da razão, aquilo que já é cômodo para mim, aquilo que eu já conheço, ou eu arrisco um caminho novo, arrisco, enfim, aquilo que faz o meu coração pulsar. E aquelas duas pessoas, a jovem e a mulher mais velha, que estão representadas no simbolismo dos tarôs clássicos, como é o caso do tarô de Marsella, pode estar representando que o jovem ele está dividido entre duas pessoas,
ou duas situações, ou entre uma pessoa e uma situação. Então eu tenho essas três opções. Vou dar um exemplo. Aliás, eu vou dar vários exemplos, né, para que vocês possam ter aí uma ideia do que é os enamorados aí na prática. Quando uma pessoa ela se sente dividida, por exemplo, entre duas pessoas, ela pode estar dividida entre uma pessoa que ela gosta e outra pessoa que ela gosta. Então nós podemos ter essa situação típica de um triângulo amoroso envolvendo aí, né, às vezes uma mulher e dois homens, ou um homem e duas mulheres, por exemplo, né? Enfim, a pessoa tá ali realmente com o coração dividido entre dois amores. A pessoa ela pode estar dividida entre um relacionamento, o amor da vida dela e família, parentes, carreira, profissão, né? No caso da pessoa estar se sentindo dividida entre uma pessoa e uma situação, a pessoa, ela, por exemplo, ela pode estar dividida entre a pessoa que ela ama, né, e a própria carreira, os estudos ou qualquer outra situação. Os enamorados sempre vai falar que a pessoa ela tá ali titubeando, é um caminho de dualidade, não necessariamente dualidade entre duas pessoas ou dois amores. É isso que eu gostaria de frisar aqui nesse vídeo. Lembrando que a intenção desse vídeo, pessoal, não é dar uma aula, não é ensinar a vocês, é apenas comentar um pouco sobre a minha visão dos arcanos ao longo desses 15 anos de tarô. Mas enfim, os enamorados, eles sempre, né, não vou nem dizer sempre, né, vai depender muito da pergunta, das circunstâncias, né, depende muito sempre de vários fatores, né? A gente nunca deve levar em consideração palavras como sempre e nunca no tarô, né? Tudo sempre vai depender das circunstâncias e dos fatores. Mas os enamorados é uma carta que fala bastante desse aspecto do livre-arbítrio, né? E o triângulo amoroso mostrado ali na carta, né, não necessariamente vai ser entre dois amores, né? Pode ser, como eu falei para vocês, entre a pessoa amada, né, e uma situação, né? Por exemplo, a pessoa tá se sentindo dividida ali entre a carreira, os estudos e um amor, tá se sentindo ali no meio entre o relacionamento dela, o amor da vida dela e os parentes e a família. Enfim, até mesmo os amigos, né? Nos enamorados nós temos também amigos que podem, por exemplo, ficar falando maledicências, buzinando, alfinetando no ouvido ali da pessoa, né? E botando a pessoa ali com dúvidas, né? Enfim, então tem todas essas situações, né? Outra coisa, os enamorados também pode ser dúvida entre dois caminhos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. E agora? Vou morar no Rio de Janeiro ou vou morar em São Paulo? Para qual desses dois lugares eu vou? Né? Vou estudar na faculdade X ou vou estudar na faculdade Y? Então, os enamorados sempre vai estar falando, né, daquele momento em que a pessoa precisa fazer uma escolha. E muitas vezes a pessoa ela se sente ali dividida entre a razão e a emoção. Essa é a grande tônica dos enamorados, né? A pessoa se sente dividida entre aquilo que ela considera mais cômodo, mais certo, mais racional, mais sensato, né? Ou seja, é o lado da sensatez e da razão, e o lado da emoção, do sentimento, o coração. A pessoa, enfim, não sabe, né, se assume a escolha do coração, se assume a escolha da razão. Enfim, é basicamente isso, pessoal. E um detalhe muito interessante na parte do amor e dos relacionamentos, quando falamos de enamorados,
falar também sobre os aspectos negativos dessa carta, tá? Essa carta ela tem aspectos positivos, mas também tem aspectos negativos, como todas as 78 cartas do tarô, tá bom, pessoal? Não existe carta boa ou carta ruim, carta positiva ou carta negativa. Existem 78 cartas com aspectos, polaridades positivas e negativas. Como a gente faz para saber a polaridade positiva ou negativa? Vai depender da posição da carta no jogo e principalmente das cartas ao redor que estiverem acompanhando ela ali na mesa do jogo, beleza? Então, assim, só com muita prática, muita experiência que vocês realmente vão pegando essa noção, essa percepção de saber identificar quando a carta tá com a polaridade positiva ou negativa no jogo. Isso é uma coisa que, infelizmente, nenhum professor de tarô ensina, esses pulos do gato. Isso só sozinho mesmo, praticando muito e dando com a cara a tapa, que vocês realmente vão aprender isso. Tô sendo bem sincera, tá bom? E os aspectos negativos dos enamorados, né, muitas vezes vai estar relacionado quando ele estiver assumindo uma casa negada, quando ele tiver com cartas mais de polaridade mais negativa, digamos assim, circundando ele, né, como um 3 de espadas, por exemplo, um 5 de ouros, uma torre, uma morte. E um dos significados negados, sombrios dos enamorados é separação, traição e ser trocado por outro. Esses são os principais aspectos sombrios dos enamorados. Tá bom, pessoal? Mas é claro que a gente não basta que o enamorado saia mal aspectado no jogo. A gente precisa analisar todo o conjunto das cartas que estão acompanhando os enamorados ali na mesa de jogo. A análise do jogo não deve ser feita com as cartas isoladamente. As cartas, elas não se comportam de forma autônoma, isolada. Uma vai estar conversando, interagindo com a outra, tá bom? Essa é uma regra de ouro aqui que eu também tô passando para vocês. E isso vale não só para o tarô, mas para qualquer outro oráculo, inclusive o baralho cigano, tá bom, pessoal? Bom, então, um dos aspectos negativos dos enamorados é esse daí. Outra coisa também que eu quero falar sobre os enamorados com vocês é o seguinte: os enamorados, na parte dos sentimentos, ou seja, quando você quer saber o que a pessoa sente por você, ele confirma que a pessoa ela gosta de você de verdade, que a pessoa ela tá apaixonada. Claro que isso também vai depender das outras cartas que tiverem ao redor dos enamorados. É aquilo que eu sempre falo, a leitura, ela não deve ser uma visão assim, ó, isolada das cartas. Vocês têm que abrir a mente e olhar assim todas as cartas que estão na mesa de jogo. A leitura de um jogo de tarô, ela é uma leitura holística. Holístico é aquilo que considera o todo e não apenas as partes. Então é isso que vocês devem fazer, pessoal. Quando os enamorados ou qualquer outro arcano sair na mesa de jogo, vocês têm que observar o todo. Vocês têm que observar como é que aquela carta interage, conversa com aquela outra, como é que o arcano X interage com o arcano Y, A, B, C, entendeu? Tudo isso é uma leitura holística, é o todo, não é uma análise isolada e nem das partes. Então, os enamorados, nessa parte dos sentimentos, fala do desejo de estar próximo, fala principalmente do sentimento de amor, o desejo de querer te agradar, o desejo de estabelecer um relacionamento, o desejo de se unir a você, né? E é um sentimento diferente do diabo. Enquanto o diabo é aquele sentimento mais do tesão, aquele sentimento mais carnal, do desejo, mas que também é uma carta que fala muito de paixões profundas, né?
Os enamorados não. Os enamorados também falam de paixão, mas não é aquela paixão só do sexo, da carne e do desejo. É aquele amor mais romântico, né? Aquele amor bonito, né? É uma das melhores cartas de se ver no jogo quando você pergunta os sentimentos da pessoa por você. Sentimento de amor romântico. Eu gosto muito dessa carta para essa parte dos sentimentos. Ela só vai mostrar que a pessoa ela tá em dúvida de ficar com você ou assumir um compromisso mais sério ou dúvida com relação ao futuro do relacionamento se os enamorados sair na parte mental, que é a parte que fala dos pensamentos. Então, reparem só como é que a interpretação muda de acordo com a pergunta, né? E de acordo com o contexto também, muitas vezes, vai mudar, né? Então, se você pergunta os pensamentos da pessoa em relação a você e sai os enamorados, a resposta é essa pessoa ela não tem certeza se ela quer ficar com você, ela tá na dúvida entre ficar com você e seguir algum outro caminho. E aí vai depender do contexto, vai depender dos fatores, tá bom? Agora, se você pergunta o que essa pessoa sente por mim, enamorados, essa pessoa é apaixonada, ela tem um sentimento de amor romântico por você, ela deseja se relacionar com você. Enfim, há um desejo de estabelecer um namoro. Tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O objetivo não foi dar uma aula, muito pelo contrário, tá? Foi só passar aqui umas pinceladas. No dia que eu realmente abrir o meu curso, eu vou aprofundar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, por favor. Eu adoro quando vocês comentam e compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no canal, deixem o seu like e, por favor, não deixem de acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Além da série dos arcanos maiores no amor, tem tiragens coletivas. Então, fiquem comigo aqui no canal, não apenas por conta da série. Vejam também os outros vídeos também, que são feitos também com muito carinho e dedicação para vocês, tá bom? Um forte abraço para vocês e tchau, tchau.